Todos, bem-vindos. Vamos dar início, continuando a nossa programação dentro daquilo que a gente tinha planejado, e passar para vocês uma sequência de videoaulas instrutivas, informativas. E nós já falamos sobre as costridioses de uma forma geral, já fizemos a primeira apresentação. Depois falamos a respeito do carbúnculo sintomático, que foi a primeira costridiose que nós falamos. E agora vamos falar um pouco a respeito de outras duas importantes doenças, que é a gangrena gasosa e o edema maligno, entendeu? Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter um entendimento que são costridioses, como nós já falamos. São duas doenças distintas, A gangrena gasosa é uma doença e o edema maligno é uma outra doença. Inclusive, ambos são provocados por agentes diferentes. Mas a gente normalmente inclui elas duas juntas porque o diagnóstico diferencial de uma para outra é extremamente complicado. Tanto que os pesquisadores dizem que o diagnóstico definitivo a gente só consegue dar através da coleta de material e identificação do agente no laboratório. Por isso que, clinicamente, embora a diferença seja laboratorial, e clinicamente ela não deixa muito assim, ela não tem nenhum sintoma característico que diferencia uma da outra não, entendeu? Por isso que alguns autores costumam considerar ambos em conjunto, porque elas são muito parecidas, a forma de contaminação são bem similar, daí porque trabalha essas duas doenças, gangrena gasosa e edema maligno, como fazendo parte de um mesmo processo. Então vamos lá, dentro daquele nosso contexto, vamos falar sobre os aspectos gerais dessas duas doenças. Bom, o agente causador é o Clostridium séptico, como nós falamos. O Clostridium séptico é o causador do edema maligno, ok? Já a gangrena gasosa ela é provocada, entendeu, por um grupo de clostrídeos conhecido como Clostridium nouri, o Clostridium perfringens e o Clostridium soleris. Ou seja, são três agentes que estão envolvidos nessa mesma doença chamada de gangrena gasosa. E já o edema maligno é provocado pelo Clostridium séptico, entendeu? Isso aqui não tem muita importância para a gente, isso é coisa de pesquisa, mas é importante saber que edema maligno e gangrena gasosa são duas doenças distintas, provocadas por agentes distintos. Ambas são costridioses, porém a sintomatologia clínica é muito similar. Por isso que a gente trabalha as duas em conjunto. Bom, é uma doença que acomete várias espécies de animais e em todas as idades, entendeu? Não tem nenhuma diferença que diz respeito a algumas doenças. Elas parecem mais em uma espécie do que a outra. Por exemplo, o carbúnculo sintomático é mais comum nos animais de 6 a 2 anos de idade. Algumas doenças são mais comuns em determinadas espécies, por exemplo, o tétano é mais comum nos equinos. Já essa doença, não, ela acomete várias espécies, ela acomete os bovinos, os ovinos, os caprinos, os ruminantes, os equinos, entendeu? E animais podem se contaminar em qualquer idade, entendeu? Ela aparece, de forma geral, de uma forma esporádica, ou seja, aquela doença que pode passar tempo e tempo sem aparecer, e de uma hora para outra ela pode acontecer com sustos, ou seja, acometendo vários animais ao mesmo tempo. Quando isso acontece, quase sempre está relacionado a um processo de manejo. Por exemplo, você vai fazer a castração de uns borregos ou de uns bezerros, e aí você tira uma tarde aí e castra 10, 15 animais, e aí depois 6, 7 aparece, se contamina dessas duas doenças, ok? Então ela tem esse caractere. Por que isso? Nós vamos entender lá na frente. Por quê? Porque ela pode acontecer de forma de susto, entendeu? Principalmente quando ocorre alguns erros na falha de alguns manejos, principalmente que diz respeito a manejos que fazem que você tem que provocar uma abertura no tecido epitelial do animal, ok? A letalidade da doença é altíssima, é quase 100% do animal não foi tratado a contento, entendeu? Ela não é contagiosa como as outras costridioses, porém é infecciosa. É muito difícil o diagnóstico diferencial, É muito difícil você diferenciar uma da outra, a nível do campo, entendeu?
O edema maligno e a gangrena gasosa, elas são bem parecidas, entendeu? Por isso que trabalhamos duas juntas. Elas produzem potentes toxinas bionecrosantes. Se lembra que nós falamos que o gênero Clostridium tem como característica a produção de toxina. Falamos que lá na gangrena, no carbúnculo sintomático, entendeu? O agente que produz uma toxina que provoca uma necrose no músculo. A mesma coisa acontece aqui também nessas duas doenças. Porém, as toxinas produzidas pela gangrena gasosa produzido pelo edema maligno e a gangrena gasosa, elas são mais potentes em termos de ação de provocar as bionecroses do que a do carbúnculo sintomático, entendeu? Apresenta-se geralmente de uma forma superaguda ou aguda, ou seja, doença cuja evolução é muito rápida. O animal pode morrer em 24 a 48 horas. O animal pode se contaminar no dia e de manhã e à tarde morrer, seria 12 horas, ou se contaminar no dia de manhã e no outro dia de manhã já está praticamente morto, como pode ir até 48 horas. Então, isso aí é entendimento que eu temos que ter, que são doenças que têm uma revolução rápida, superaguda ou aguda. E o animal pode morrer em torno de 24 a 48 horas. É caracterizado também um rápido rigor-morte após a morte, entendeu? Ou seja, entre meio a uma hora, a carcaça do animal já está rígida, entendeu? E é caracterizado também pelo cadáver inchar muito rapidamente. Então, nós falamos que essas clostridioses que provocam bionecrose, como o carbúnculo sintomático, o edema maligno e a gangrena gasosa, essas três doenças têm essa característica de provocar rigor-morte rápido, ou seja, com pouco tempo o cadáver já fica duro e incha com muita facilidade. É aquele animal que de um dia para o outro, entendeu? À tarde você vê o animal está bem, no outro dia chega no animal está morto, todo inchado, com as pernas todas abertas. Quase sempre isso é sintoma, entendeu, de clostridiose, porque ela tem essa característica de provocar essa lesão, entendeu? O agente, né, que nós falamos dessas duas doenças, se encontra no solo e na fezes dos animais, assim também como são com os outros clostrídeos, tá bom? E é preciso que haja um ferimento na pele para o aparecimento dessa doença. Aqui está a grande diferença do carbúnculo sintomático para o edema maligno da gangrena gasosa. Nós falamos que no carbúnculo sintomático, um traumatismo no animal, uma pancada, um coice, né, uma pancada no brete, podia desencadear o carbúnculo sintomático, não é isso? Aqui não. Aqui é preciso que ocorra uma solução de continuidade da pele, ou seja, é preciso que haja um ferimento, uma porta de entrada, para que o agente no solo, de forma direta ou indiretamente, contamine o ferimento e a partir daí a doença instale e comece a progredir, entendeu? Então, essa é a grande diferença, tanto do edema maligno, gangrena gasosa, com relação ao carbúnculo sintomático, entendeu? É porque é preciso que ocorra uma lesão na pele para o agente ter entrado, o agente entrar e desenvolver a doença. No carbúnculo sintomático, não é preciso, né? Um simples traumatismo pode provocar esse processo. Bom, e como é que os animais adoecem? Lembrando que nós estamos falando nessas doenças, pegando como ponto 4 situações, né? Os aspectos gerais, como os animais adoecem, quais os sintomas apresentados pelos animais doentes, quais as formas de tratamento e como prevenir. Foi esses 5 tópicos que nós decidimos falar a respeito das doenças. Como é que os animais adoecem? De que forma os animais se contaminam do edema maligno ou da gangrena gasosa? Os animais adoecem quando os esporos dos clostrídeos contaminam os ferimentos após qualquer solução de continuidade da pele. Ou seja, ferimentos provocados por agulhas, provocados por castrações, provocados por cirurgia, provocado por cordão umbilical não sendo bem curado, entendeu? Aquele ferimentozinho que fica no cordão umbilical
quando cai, ali pode ser uma porta de entrada e provocar uma dessas doenças. Então, normalmente, a doença ocorre por essa natureza, entendeu? Ou seja, os esporos do Clostridium, eles contaminam os ferimentos após a abertura de uma solução de imunidade, ou seja, através do ferimento, ok? Nós falamos que essa doença ela pode acontecer, às vezes, de forma de susto, ou seja, você tira um período para fazer uma discórdia, ou fazer uma castração, e aí depois fazer uma tosquia, ou então fazer uma calpectomia, como é comum no sul, né, eles cortar o rabo da criação. Então, quando esse processo é feito de forma não higiênica, num ambiente contaminado, então você pode, após esse procedimento cirúrgico, você ter muitos animais acometidos dessa doença, ok? E aqui nós vamos fazer um quadrozinho, né, para a gente entender direitinho como é a evolução da doença, ok? Então, primeiro ponto, a presença de um ferimento na pele do animal. Ferimento esse pode ser provocado por uma injeção, por uma castração, por pequena cirurgia, por uma abertura de um abscesso, ou por uma corticalda, ou pelo cordão umbilical mal cuidado. Todos esses ferimentos, essas portas de entrada, podem predispor o aparecimento da doença. Segundo parte, os esporos dos Clostridium estão no ambiente, no solo e na fezes dos animais. Nós falamos que os Clostridium eles estão lá na forma de esporo. Eles contaminam o ferimento, né, de forma direta ou de forma indireta. Qual seria a forma direta? É quando o animal tem um ferimento e aí ele se deita no solo para descansar e aí aquele ferimento pode entrar em contato, entendeu, com o solo e aquele solo ali está contaminado, né? Isso, ou seja, uma parte do solo da terra fica aderida. Todo mundo sabe que quando você vê ferida de animal e você vai limpar uma ferida, você encontra terra, você encontra poeira. Então, aquela terra, aquela poeira ali, você pode ter os esporos dos Clostridium, entendeu? Outra forma também é a forma direta. Qual seria a forma direta? Uma seria poeira. Às vezes o animal ele tem um traumatismo. Esse traumatismo se encontra no local cujo, quando ele se deita no chão, não tem contato com a terra, mais o vento que dá. Quando a gente entra dentro do curral e vem aquela poeira forte, a poeira levanta aquele vento que circula dentro do curral, entendeu? Então, aquele vento ali, aquela poeira, pode ter partículas de micro-organismos, entendeu? Contaminante. Então, essas partículas, essa poeira, pode impregnar na ferida, entendeu? E o agente vir junto com essa sujidade, entendeu? Outra forma também é quando, às vezes, você está pegando uma terra e aí vai lavar um ferimento, você vai pegar uma ferida com a mão suja, a sua mão pode estar suja de terra e essa terra pode ter um esporo e esse esporo pode contaminar o ferimento. Então existe uma série de formas, entendeu, que os agentes conseguem chegar nos ferimentos. Pode ser de uma forma direta ou da forma indireta, ok? Vamos lá. Bom, o terceiro ponto, né? O primeiro ponto é o ferimento, né? O segundo ponto, na etapa do processo, o esporo do solo chega no ferimento. E aí, o que é que vai acontecer? O músculo, quando está no processo de lesão, de trauma, então o que acontece? O traumatismo e o processo inflamatório do músculo é caracterizado por dois aspectos. Primeiro, a ausência de oxigênio, como nós falamos lá no carbono sintomático, as lesões pode provocar o quê? O coágulo empata o fluxo de oxigênio, o oxigênio é transportado pela hemácia, e aí a falta de oxigênio em determinado ponto do tecido pode provocar o quê? A falta desse oxigênio pode fazer com que o tecido fique em déficit de oxigênio. E aí essa ausência de oxigênio chegando nesse tecido, associada a um baixo pH ácido, que faz parte do processo também, normalmente essas áreas traumatizadas, os ferimentos, né, eles tendem a ser uma região muito ácida. Então você junta acidez associada a baixa taxa de oxigênio, são essas condições que os Clostridium precisam para sair daquela forma vegetativa, de uma forma não viva, e aí passar com uma forma de vida ativa, começar a se multiplicar. Então pronto, ou seja, a lesão desencadeou os mecanismos, baixou o nível de oxigênio no músculo, no ferimento,
baixou o pH no ferimento e aí o ferimento está contaminado. O que acontece? Os esporos eles vão assumir uma outra forma de vida, já não vegetativa e sim ativa, e aí eles começam a multiplicar. E a multiplicação desses micro-organismos produz aquelas toxinas, e essas toxinas são extremamente deletéricas e de ações necrosantes. Lembrando, lá nas clostridioses gerais, nós falamos que eram toxinas, como é que elas agem, entendeu? Por isso que eu achei interessante começar primeiro falando sobre as clostridioses gerais, onde eu falei a questão do agente e da toxina, para nesse momento a gente não perder mais tempo explicando aqui tudo de novo, tá bom? Só sabendo que esse micro-organismo produz essas toxinas e essas toxinas têm ação necrosante, ou seja, elas provocam a morte das células musculares, tá bom? E aí as toxinas produzidas pelos agentes do edema maligno e da gangrena gasosa são mais letais que a do carbúnculo sintomático. Lembrando que nós falamos também na primeira aula que existem os clostridios que produzem as miotoxinas, ou seja, aquelas toxinas que atingem o músculo, entendeu? Que lesam o tecido muscular. E naquele momento nós falamos do carbúnculo sintomático, o edema maligno e a gangrena gasosa, as três mais importantes. Pois aqui, nesse momento, nós já falamos do carbúnculo sintomático, estamos falando agora do edema maligno e da gangrena gasosa. Então aqui, algo muito semelhante ao que ocorre na gangrena, ok? Então pronto, os agentes produzem toxina, essas toxinas são mais potentes, né? Têm ação mais necrosante e mais letais do que a do carbúnculo sintomático, entendeu? Esse que já foi, alguns estudos têm observado isso. E as toxinas elas têm uma potente ação necrosante no tecido muscular. Sendo liberada, elas podem agir entre outros músculos como o diafragma, o coração e produzem um colapso circulatório rápido. Então, lembrando, como nós falamos, que essas toxinas elas provocam uma morte, elas provocam, digamos, uma necrose do músculo. Essa toxina elas pode ser absorvida pelo sangue e circular no sangue. Lembrando que o nosso coração é um músculo, não é isso? O nosso diafragma, o músculo que nós usamos para respirar, é um músculo, entendeu? Então, ou seja, alguns outros músculos podem ser atingidos, não só, às vezes, os músculos que estão naquele processo de ferimento, né? Tudo começa no ferimento, mas essas toxinas podem ser absorvidas e elas provocar efeito deletério em outros músculos, entendeu? E o mais importante é o músculo cardíaco, entendeu? E é muito comum lesões no coração em animais que morrem por doenças, por essas clostridioses, principalmente tanto o carbúnculo, o edema maligno, como a gangrena gasosa, entendeu? Lembrando também que apesar de todo o nosso sistema circulatório, no nosso sistema circulatório, nas nossas artérias, nas nossas veias, também tem músculos, né? E aí, ou seja, essas toxinas elas podem provocar um efeito deletério em todo esse processo de coração e de circulação e provocar um colapso circulatório, ou seja, que é uma falha no processo circulatório e o animal acaba morrendo por um quadro de anóxia geral, ok? Então é esse mais ou menos a evolução da doença. Lembrando mais uma vez que o carbúnculo, o edema maligno e a gangrena gasosa tem uma grande diferença do carbúnculo sintomático, é porque ambas doenças precisam de uma lesão, precisam de uma porta de entrada, precisam de um ferimento para que os agentes que estão no solo, no curral, na poeira, contaminando esses ferimentos, começam a produzir essas toxinas e essas toxinas são responsáveis pela morte do animal, entendeu? Bom, e agora eu vou falar quais sintomas, né? O que é que o animal submetido a essa doença apresenta, né? Bom, de forma geral, nós temos um quadro geral de muita depressão, fica muito deprimido, não come de forma nenhuma e apresenta uma febre muito alta. São esses primeiros sintomas que estão observando.
Depois segue um quadro de uma evolução muito rápida de inflamação na área lesionada. Aqui, quem já vive no campo, quem já está acostumado, por exemplo, a dar injeção no animal, e às vezes você aplica injeção no animal e você sabe que no outro dia você olha ali, você não vê quase nada, ou então uma pequena inflamação. Então, para outra, você aplica injeção no animal, no outro dia você nota ver uma coisa estranha e vê que aquilo, opa, tem uma coisa errada aqui. Eu nunca vi um negócio, aplicar injeção no bicho e o negócio ficar tão inflamado do jeito que está aqui. Então, isso aí já fica um alerta, entendeu? Um ferimento, o animal leva um cortezinho no arame, né? E aí você sabe, normal, quem já tem um pouco de experiência, você tem noção no outro dia como é que vai estar aquele pé do animal. Aí você chega lá e vê que a coisa evoluiu muito rápido, ou seja, inflamou demais. Fique atento, cuidado quando vocês perceberem essas lesões inflamatórias de natureza traumática de um dia para o outro, assim, você notar que a coisa aumentou demais, está muito fora daquilo que você esperava. Então, quando isso acontecer, fique suspeito que isso pode ser um quadro de instalação dessas doenças clostridianas, entendeu? Bom, o ferimento apresenta-se geralmente um aspecto enegrecido com a secreção sero-sanguinolenta, entendeu? Ou seja, o tecido lesionado, o ferimento, ele tende a ficar com aspectos... A ferida normal, ela tem aquele aspecto vermelhozinho, um vermelhozinho mais fraco, mas não fica preta. E quando essa doença se instala, você nota que a ferida fica com esse aspecto meio enegrecido e com a secreção sero-sanguinolenta, ok? Bom, as áreas periféricas, a lesão pode estar em episematose, ou seja, na periferia, ou seja, na região que circula o ferimento, você pode notar que está episematoso, ou seja, se você palpando, você vê que tem uma presença de gás. No popular, como se tivesse fofo, né? Você faz, isso aqui está fofo. Aquilo é a presença de gás. Quando você palpa aquilo e faz uma pressão, você nota que ele faz uma zoadazinha, que nós chamamos de crepitação, né? É como se tivesse umas bolhas de ar, e quando você faz a pressão, essas bolhas de ar vão se rompendo, entendeu? Nós chamamos de... um som crepitante. Então, isso também acontece. Então, resumindo, nós temos um processo que começa com a lesão, que depois evolui para um quadro de um aspecto enegrecido e muito inflamado, né? Com a secreção sero-sanguinolenta. Ao redor do ferimento, você nota que pode estar fofo, né? Pode estar episematoso. Quando você palpa, você pode notar um som crepitante. E se a doença evoluir, se o animal não for tratado de imediato, ele pode morrer de 12 a 24 horas, ok? A morte, ela ocorre geralmente de forma rápida, entendeu? E é muito comum, né, o animal apresentar o rigor mortis, ou seja, a carcaça ela endurece com pouco tempo, e também com pouco tempo ela começa a inchar, entendeu? Essa característica de rápido rigor mortis e inchamento da carcaça de forma rápida é muito comum nas clostridioses, principalmente nasquelas que provocam mielonecrose. Por quê? Porque o tétano e o hipoturismo são duas clostridioses que não têm esse sintoma. Lá na frente nós vamos entender por quê. Gente, uma outra característica também dessa doença, que eu digo assim, que não é, digamos, específica dela, mas é outra orientação, é um outro, digamos, aspecto que a gente observa, que os animais, na fase final da doença, eles ficam muito gelados, entendeu? Ele tem uma hipotermia muito intensa, ou seja, os animais, na fase inicial, eles têm muita febre, entendeu? E aí, quando a doença vai evoluindo, quando está faltando ali coisa de 2, 4 horas para o animal morrer, você pega o animal, você nota que está gelado, entendeu? É uma outra característica que pode acontecer nessas clostridioses, entendeu? Isso não lembrando que sempre a gente tem que associar uma série de sintomas para você dar um diagnóstico animal, entendeu? Aqui você veja, há um traumatismo,
houve um corte, ou um ferimento que, digamos, que inflamou muito de um para o outro, você palpou, o enfisema tem gás, né? Tá crepitante. Aí isso, mais tarde você nota que o animal já está muito gelado. Isso aí, gente, já é quase indicativo que o animal se contaminou com uma dessas costridioses, ok? Então, ficar atento para essas observações, ok? Então, de forma que o quadro sintomático é mais ou menos isso, entendeu? E lembrando que é preciso que você tenha um ferimento na pele, entendeu? Para que essa doença desenvolva, tá ok? Você pode ter ferimento sem presença do agente costrídeo. Mas normalmente quando o agente entra, e ele entra assim, digamos, com muita intensidade, então você pode ter um ferimento que inflama muito rápido, começa a ter uma secreção, começa a produzir gás, você nota a crepitação, você vai notando que o animal já está começando a ficar gelado, então isso é muito sugestivo de animal que contaminou com uma dessas costridioses, ok? Vamos adiante. E vou falar agora sobre tratamento, né? Quais as formas de tratamento? Bom, nós falamos na aula sobre os costrídeos de forma geral, que de forma geral todos os costrídeos são sensíveis às penicilinas, entendeu? Que as penicilinas são a medicação, né, que nós conhecemos como Agrovet, Pensivet, Penforte, são essas linhas de medicamentos. Bom, quando os animais são tratados, digamos, a gente consegue aplicar alta dose dessa medicação no início da doença, a gente consegue recuperar muitos animais que são submetidos a essa doença, entendeu? Ou seja, não sendo tratada, elas são quase que fatais, né? A letalidade é quase 100%. Mas se você medica ela no começo, logo da infecção, você pode controlar essa doença, entendeu? Ou seja, por isso, sempre que você tem um ferimento, que você percebe que de um dia para o outro, o ferimento se apresentou de uma forma esquisita em termos de evolução, entendeu? É indicado se fazer logo o uso de penicilina, entendeu? Todo mundo que vive no campo, todo mundo que tem a sua vivência, a sua experiência, né? E às vezes você sabe, de uma hora para outra o animal se corta e você já tem noção mais ou menos do que você vai esperar de um dia para o outro. Aí vai ver que no outro dia o animal levou um corte, no outro dia você vai olhar, aquela coisa está muito, digamos, você está achando que aquilo está anormal, né? Você fica logo de orelha em pé. Então, nesse momento aí que você suspeitou que a coisa inflamou demais, está fora da normalidade, você já pode aplicar a penicilina, entendeu? Isso aí é um indicativo, né? É um indicativo. Porque depois que a doença se instala, depois que o animal já está numa fase, digamos, que você nota que o animal já está gelando e você for aplicar medicamento, não aplique não, que você vai perder dinheiro, porque ele não retorna mais. Quando o animal está gelado, ali já pode ser que, digamos, o animal pode, por exemplo, nesse caso, tem casos que o animal fica gelado por uma série de motivos, mas no caso aí dessas doenças infecciosas, entendeu? Os animais que estão na fase final, que estão muito frios, entendeu? O quadro irreversível é muito difícil, ok? Então, de forma que esse é o procedimento. E embora você fazendo uso das penicilinas nessas lesões que você percebe que elas inflamaram muito de um para o outro, é importante também fazer a limpeza dos ferimentos. E a água oxigenada ela é um dos melhores antissépticos para tratar a ferida contaminada com costridiose, porque ela tem uma característica de liberar oxigênio no tecido. Ela limpa o tecido, né? Retira toda aquela parte sujeira, ela tem a propriedade de tirar o sangue e ela libera oxigênio no tecido. E a presença de oxigênio é letal para o crescimento dos micro-organismos costridianos, como a gente diz. Então, de forma que são essas duas formas de tratamento da doença, quando você pega um animal que teve um ferimento e você percebe que esse ferimento de um dia para o outro evoluiu muito, ou seja, inflamou muito, que você está com aquilo muito fora do normal. Então faz o quê? Se o ferimento
puder ser tratado, quer dizer, o ferimento ele pode ser um ferimento muito profundo, que não deve como você nem fazer uma limpeza, entendeu? Já tem ferimento que você consegue, com uma pinçazinha, pegar um pano, passar uma águazinha, então você pode fazer essa limpeza com água oxigenada, entendeu? Como, digamos, como um suporte ao tratamento com o uso da penicilina, ok? É dessa forma que nós podemos tratar essas duas doenças. É o tratamento da ferida com o uso da água oxigenada e a medicação à base de penicilina injetável, entendeu? Com relação à prevenção, como é que nós podemos prevenir essas doenças? Nós falamos que as clostridioses, todas elas são produtos de toxina, e essas toxinas elas são extremamente imunogênicas, ou seja, elas são boas, são substâncias que estimulam a produção de anticorpos. Por isso que, basicamente, hoje, essas empresas que produzem essas substâncias, hoje nós temos praticamente vacina para quase todas as clostridioses. Então, lembrando que o carbúnculo sintomático, entendeu? É uma doença. Já existe a vacina para o carbúnculo sintomático, existe a vacina para edema maligno e existe a vacina para a gangrena gasosa. Forma de tratar, ela não é amarrada. De forma geral, a primeira dose nós aplicamos de 3 a 6 meses de idade dos animais, entendeu? E a segunda dose aplica 20 a 30 dias após a primeira dose. O quadro de tratamento é muito similar, é igual no carbúnculo sintomático, entendeu? E aí você faz um reforço anual, entendeu? É importante observar também como normalmente essas vacinas contra as clostridiose, nós temos no mercado vacina com 5 cepas, 2 cepas, 8 cepas. Lembrando também que você tem que especificar se a vacina que você está usando, ela protege contra o edema maligno e a gangrena gasosa, entendeu? Tem delas que não tem todas as cepas, tem delas que tem 5 cepas, tem delas que tem 6 cepas, tem delas que é botulismo, tétano, edema, gangrena e carbúnculo. Eu já vi vacina no mercado que é só carbúnculo e botulismo, entendeu? E aí, por aí vai, tá ok? É importante também, e sempre quando você sentir susto da doença, né, vacinar os animais, entendeu? Ou seja, é indicativo que muitas vezes você pode estar passando por um processo de baixa imunidade. Ou seja, você vacinou os animais, você foi fazer um procedimento, naquele procedimento você percebeu que 3, 4 animais adoeceram, morreram. Pode ter sido erro de vacina, a sua vacina não foi bem conservada, a sua vacina não deu uma boa imunidade. Quando isso acontecer, é bom você fazer o reforço e vacinar todos os animais de novo, não é isso? E também, como forma de prevenir a doença, é sempre que morrer animais com suspeita de clostridiose, que nós podemos ter no campo? Morte rápida, animal que morre de 12 a 24 horas, animal que por pouco tempo a carcaça fica muito dura e pouco tempo a carcaça fica toda inchada. Essa é uma das sintomas mais característicos dos animais mortos por clostridiose, ou seja, carbúnculo sintomático, seja edema maligno, seja a gangrena gasosa e seja a enterotoxemia, que é uma outra doença que nós vamos falar lá na frente. Todas essas doenças têm sintoma de provocar rigidez rápida e o inchamento da carcaça também rápido. Os animais devem ser tirados do pasto, levados para outro ambiente, enterrado, ou então a carcaça ser queimada, aí você bota num buraco, depois taca óleo diesel, queima e depois joga a carne em cima, mas jamais deixar esses animais no ambiente, no solo, ou seja, em local que os animais têm acesso. E outra coisa, essas doenças que são perigosas, nós não devemos nunca abrir esses animais para fazer necrópsia, para observar esse tipo de doença, porque aí você pode estar se furtando. Elas não são zoonoses, entendeu? Assim, na verdade, elas são zoonoses sim, entendeu? Eu tenho visto fotos de lesões de pessoas com clostridium, mas é completamente contraindicado, até nós veterinários, a não ser que a gente esteja bem parametrado, entendeu?
E a gente vai fazer isso para a gente fazer digamos, estudo e observar a presença de um contaminante. Para isso, você tem que estar abrindo esse animais num lugar seguro, entendeu? Num local que os animais não têm acesso, e depois você dá, queimar a carcaça, tá bom? Então, gente, é isso que a gente queria falar sobre essas duas doenças, entendeu? Elas estão presentes aqui na nossa região. Essas doenças, elas são muito comuns. Eu acho que quase todo mundo já viu isso aí. Eu sempre digo que é muito comum aqui na nossa região a gente confundir morte de animais por essas doenças, principalmente carbono sintomático, edema maligno e gangrena gasosa, comunia de cobra, entendeu? Porque essas doenças, elas podem provocar um quadro de animais soltando uma secreção sanguinolenta pela boca, pelo nariz, coisa que popularmente o pessoal sempre diz que isso aí acontece em cobra, mas cobra, o veneno de cobra, ele não provoca inchamento de carcaça, ou seja, o animal vai ficando, tem um rigor, o rigor morte normal, e o inchamento da carcaça também é normal, não é nada parecido com o que ocorre nas costridioses, entendeu? Isso é um ponto diferencial, porque sempre quando eu vejo, o pessoal vem falar comigo, o animal morreu de forma rápida, entendeu? É aquela história que a vaca hoje estava boazinha, a criação não estava boazinha, amanheceu morta, só toda inchada, aí ali um sanguezinho pela boca, pelo nariz, foi cobra. Cuidado, gente. Isso não tem nada de cobra, entendeu? A cobra, o veneno da cobra provoca um outro sintoma, não provoca, pode até provocar um quadro hemorrágico, mas não provoca rigor morte rápido, não provoca inchamento da carcaça em coisa de 12 horas, coisa que é muito comum nas costridioses, tá bom? De forma que eu agradeço a atenção de vocês, entendeu? E com essas duas apresentações nós terminamos as costridioses, entendeu? Que provocam a mielonecrose, né? E agora nós vamos entrar num outro grupo de costridioses, são as que provocam as doenças neurológicas, né? Ou seja, a toxina agora não atinge mais os músculos, como ocorre no carbono sintomático, no edema maligno e na gangrena gasosa. Nessas doenças que vão apresentar, que é o tétano e o botulismo, a toxina atinge o sistema nervoso central dos animais, ok? Então é isso aí, obrigado e até a próxima.